queridos licitantes, tudo bem com vocês? Bem, estou aqui para fazer uma análise de edital, já há um tempo que eu venho ruminando essa ideia, uma análise de edital de uma prefeitura específica, qualquer uma, tá? Porque já faz tempo que, ao acompanhar clientes meus na área de licitação, eu sempre me deparo com editais que extrapolam, né, o limite das exigências, principalmente de habilitação. E eu venho pensando assim, por que não compartilhar com o público, né, um edital específico, um edital que eu eleja aí, que eu acho que dá para a gente tanto extrair coisas boas, como também coisas ruins, que são passíveis de impugnação ou de um recurso lá na frente, enfim. E aí eu fiquei pensando nisso, já faz tempo que eu venho pensando, e eu acho que agora eu me deparei com um edital que eu poderia trazer para vocês, porque eu acho que são cláusulas que estão presentes em vários editais. Muita gente vem até no meu Instagram, então para quem não conhece, priscilavieira.licitar, acessa lá, acessa, que tem bastante conteúdo também, tem curso, divulgação de pós-graduação, enfim. Mas aí o pessoal vem no direct conversar com você, eu encontrei um edital que tem essa cláusula, pode exigir, pode pedir, pode fazer uma impugnação, então eu resolvi analisar um edital, porque vai que, né, você se depare com uma cláusula similar ao que a gente vai discutir hoje. Então, eu vou trazer um edital para vocês, de uma licitação, inclusive, que está acontecendo ainda, e eu venho acompanhando ela bem de pertinho, para mostrar algumas situações desse edital, que ele foi impugnado em algumas cláusulas e outras não, mas o mais importante é a gente olhar sobre o aspecto legal e aprender com isso, né? E aí eu queria trazer para vocês, primeiro, algo bem interessante. Esse edital é de Tomeaçu, município daqui do estado do Pará, e aí vou privilegiar o estado, né? Porque vocês sabem, sou paraense. E aí tem um aspecto muito bacana, que inclusive já compartilhei esse edital nas minhas aulas, que é sobre a regularidade fiscal. Eu vou trazer aqui para vocês olharem aqui, que eu achei bem bacana esse edital ter pedido dessa forma, porque tira a dúvida do licitante na hora de apresentar a documentação, que é muito importante fazer, principalmente porque quando o edital ele é lacunoso, ele é duvidoso, omisso, né? Muitas vezes a gente já se acostuma com a maneira até do órgão público pedir determinada documentação. E aí os licitantes que já estão calejados, já estão há muito tempo trabalhando com licitação, eles já sabem qual é a documentação, ou pelo menos tentam adivinhar. Mas a verdade é que eu queria explicar algo assim que passa bem desapercebido pela gente, mas é muito importante a gente se ligar e se dar conta de que um pequeno detalhe pode fazer toda a diferença na hora do julgamento de uma licitação. Então vejam aqui que quando ele pede a regularidade fiscal, ele pede, olha, regularidade para a Fazenda Federal, Estadual, Distrital, Municipal, do domicílio ou sede do licitante. Vou colocar a canetinha aqui que fica mais fácil. Vejam só que a gente já está acostumado a ver essa cláusula genérica, né? Regularidade federal, estadual, municipal, não me interessa, você precisa saber qual é. Mas não é bem assim. Por quê? Porque eu tenho vários tipos de regularidade fiscal diante da Fazenda Federal, estadual e municipal. E nem todas as vezes os estados eles têm as mesmas certidões. Por exemplo, aqui no estado do Pará, nós temos uma certidão estadual tributária e não tributária. E muitos outros estados não têm essa certidão, ela tem uma certidão conjunta. Por fim, a gente sabe que vários estados vão tratar de maneira diferente a sua regularidade fiscal. A questão é, será que a regularidade não tributária, ela interessa para essa licitação aqui? Então, o que a gente percebe é que muitos estados, muitos municípios, muitos órgãos, né, acabam pedindo genericamente essas regularidades. Mas o correto seria direcionar essa regularidade para algo que realmente vá fazer diferença, que vá fazer sentido para aquela licitação. Então, o exemplo que eu dei da regularidade estadual é um exemplo muito comum de se pedir, mas que a gente não sabe nem por que pede, nem o órgão sabe por que pede. Por exemplo, a regularidade estadual não tributária. Assim como, por exemplo, também a regularidade municipal. Todos os tributos, gente, eles acabam... a regularidade tributária, de um modo geral, né, ela tem vários tributos que envolvem tanto o município quanto o estado. E a gente não sabe, diante da leitura de um edital assim, muito genérico, qual é a regularidade que o edital está pedindo.
E afirmo para vocês que muitos órgãos também não vão saber dizer qual é, porque eles têm a experiência, né, fática do seu próprio estado ou do seu próprio município. Ainda assim, eu achei interessante esse edital daqui de Tomé Açu pedir a regularidade da Fazenda Federal, e olha que interessante essa redação. Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal essa certidão quanto à dívida ativa da União fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional e tudo mais, que abrange também as contribuições sociais, que a gente sabe que é aquela certidão conjunta, né, que unificou aí também com as contribuições sociais. E olha aqui a diferença nessa redação da Fazenda Estadual, né, pedindo a certidão negativa de débitos tributárias e não tributários. Mas ainda assim, a regularidade não tributária, por exemplo, vamos imaginar que seja uma multa de trânsito, que vai cair nessa certidão de regularidade não tributária. Será que faz tanta diferença assim? Será que torna o licitante não habilitado para essa contratação, essa futura contratação? Vamos lembrar que a certidão, a Constituição, ela traz uma limitação para as exigências de habilitação, né? Ela diz que tem que ser limitadas aos cumprimentos, à verificação do cumprimento da obrigação futura daquele contrato. As exigências técnicas, qualificação econômico-financeira, elas têm que ser mínimas necessárias, né? Então, veja que interessante esse edital ter essa redação, que eu acho bem interessante, mas ainda assim, acredito que, a depender da situação, né, talvez um outro licitante apresente uma declaração conjunta ou não englobe a não tributária e vá ser inabilitado em razão disso, né? Primeiro que o órgão ele precisa ter a justificativa, a motivação para exigir, para também saber fazer esse tipo de exigência, tanto da regularidade com a Fazenda Federal, quanto da estadual, quanto da municipal. Lembremos também que nem toda licitação vai exigir a prova de regularidade das três esferas, né? Tanto a federal, quanto a estadual, quanto a municipal. E no final das contas, o que a gente vê nos editais? É pedir de uma forma genérica as três regularidades. Olha aqui a Fazenda Municipal, a certidão conjunta negativa de débitos expedidas pela Cefim. Percebam que é bem específico do próprio município, porque nem toda certidão negativa de débitos, a regularidade de Fazenda Municipal vai ser emitida pela Cefim. Mas, enfim, a questão que eu quero colocar aqui é porque outras empresas de outros estados, outros municípios, podem querer participar dessa licitação e devem pedir esclarecimento quanto ao tipo de regularidade, qual é a certidão, ou então, de repente, até apresentar a certidão. Olha, vocês entendem que essa certidão, ela engloba a exigência da linha C.3 ou C.2, entenderam? Porque é uma maneira de forçar o órgão a dar já uma direção para esse julgamento que deve ser objetivo. Vejam que não tem também como o órgão abranger todas as situações, mas dizer pelo menos quais os tributos que ele acha necessário aquele licitante estar regular já é um bom caminho, tá? Bem, a redação aqui eu achei muito boa, né? Apesar da gente saber que precisa ter uma correção ali ou outra aqui, mas é muito difícil a gente achar esse tipo de redação nos editais. Então, parabéns aí à Prefeitura de Tomé Açu nesse edital quanto a esse ponto. Mas em relação à qualificação econômico-financeira, vou dizer para vocês, quase que eu caio para trás. Muito complicado aqui, ainda em 2022, pedirmos a certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras junto com certidão negativa de protestos. Gente, não dá mais para pedir e ainda mais aturar edital exigindo certidão negativa de protestos. A lei ela é muito clara quando eu só devo pedir aqui essa certidão negativa de falência. Lembrando que nós temos aquela situação da recuperação judicial, que se for homologada, se tiver sido homologada, ela deve ser aceita, né? O plano homologado devidamente pelo juiz competente, ela deve ser aceita. Mas, enfim, é uma questão até da interpretação aqui, mas certidão negativa de protesto está ruim, viu? Não devemos pedir essa certidão negativa de protesto. Esse edital, portanto, é irregular. Gera, inclusive, uma nulidade dessa licitação. Vejam só a certidão aqui que pede no âmbito federal. Gente, isso aqui eu vou fazer um outro vídeo em relação a essas ações
essas certidões de ações cíveis no âmbito federal, porque houve uma grande confusão em relação à alteração da lei de falências, que permite ali, vou adiantar o assunto, permite que a Fazenda Nacional peça a convolução da falência, da recuperação judicial em falência, quando houver atraso, por exemplo, dos tributos que foram parcelados. Mas isso não quer dizer que aqui no âmbito federal, principalmente diante do Tribunal Regional Federal e muito menos ainda do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, vai correr essa ação. A comarca que é competente para julgar as ações de falência é da Justiça Comum, da Justiça Estadual, e ela vai ser da sede, do domicílio do licitante, quer dizer, da sede do licitante, né? Não faz sentido algum, ainda que tenha essa alteração da legislação da falência, eu pedir certidão de ação civil diante do TRF. E vejam só, da pessoa jurídica e do sócio, não faz sentido algum esta cláusula aqui é flagrantemente ilegal diante da limitação constitucional, principalmente, a começar pela Constituição. E, se a gente for analisar o inciso 2 do artigo 31 da 8.666 de 93, mais ainda. Bem, esse é o primeiro vídeo sobre análise de edital. Se você quer que eu analise um edital e verifique uma cláusula específica, professora, eu queria saber se essa cláusula, né, ela realmente pode ser exigida nesse determinado edital, traz para mim, me manda um direct, me manda um sinal de fumaça. Meus contatos estão todos lá no meu perfil do Instagram, priscilavieira.licitar. Valeu, obrigadão pela presença de vocês aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.